Primeira rodada da Taça Libertadores já foi, né, para as equipes brasileiras. Mas vamos falar um pouco sobre a estreia de cada uma equipe brasileira, como foi o desempenho e de repente se ela pode se complicar no grupo. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal. Estamos falando de futebol todos os dias, todo momento, com shorts, com vídeo mais longo. Então se inscreva aqui no nosso canal que vai ter muito conteúdo e futuramente a gente está pensando em trazer narração para cá pro canal também. É claro, eu preciso procurar algumas pessoas que façam narração e a gente pode encaixar aqui no canal também. Mas vamos lá, sem perca de tempo, a estreia dos brasileiros na Libertadores. Estreia dos brasileiros. Primeiro tivemos Alianza Lima contra Fluminense. 1 a 1 esse jogo. Fluminense teve que trabalhar para conseguir empatar o jogo. Foi difícil, mas conseguiu empatar. Fluminense sai com 1 ponto lá do campo da casa do Alianza Lima. E não é um resultado negativo. Eu acho muito positivo esse resultado de 1 a 1, empate fora de casa, trazendo um ponto para casa também. É claro, não pode vacilar, tem que fazer o dever de casa, ganhando as partidas em casa. Libertadores, principalmente, é muito importante você ganhar as partidas em casa e roubar um pontinho ou outro das equipes fora de casa. Então, sempre é bom prestar atenção nisso. Depois tivemos The Strongest contra a Grêmio. O Grêmio perdeu 2 a 0 na altitude para o The Strongest, que é muito difícil jogar contra essa equipe, principalmente na altitude. Sempre foi. Todas as equipes brasileiras que já viajaram para jogar na altitude sofrem e sofrem bastante. Então é um resultado que, se o Grêmio tivesse arrancado um empate, seria positivo para ele, mas não conseguiu. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, tem que fazer os placares em casa e tentar roubar um pontinho que seja das equipes fora de casa. Tem mais 2 jogos fora de casa o Grêmio e ele tem que trabalhar em cima disso. Milionários contra Flamengo, 1 a 1. Flamengo que estava vencendo até quase o final do jogo e tomou um empate com um jogador a mais. Resultado ruim devido a vitória ter escapado quase no final do jogo da mão do Flamengo. Mas, que nem eu falei, um pontinho fora de casa, não tem nada o que reclamar. Talheres versus São Paulo, o jogo que aconteceu ontem, um jogo muito bom. São Paulo teve um azar daqueles que é muito difícil você encontrar um azar igual o São Paulo teve no jogo de ontem. 3 jogadores, e não é qualquer um dos jogadores, é simplesmente Rafinha, o mais experiente do grupo, Lucas Moura e o Wellington Rato. Os 3 saíram lesionados no primeiro tempo, desfalcando o São Paulo. E aí teve o problema lá da substituição no finalzinho do primeiro tempo, que o Carpini preferiu não fazer a substituição. O Talheres foi para cima, conseguiu abrir o placar. No começo do primeiro tempo foi lá, fez 2 a 0. Depois o São Paulo resolveu ir para cima, acabou acabou diminuindo, fazendo um gol para a equipe do São Paulo, mas não conseguiu manter, acabou perdendo por 2 a 1. Botafogo e Júnior Barranquilla. Na minha opinião, aqui é o pior resultado dos brasileiros. Botafogo em casa perdeu de 3 a 1 para o Júnior Barranquilla. É o que eu falo, Libertadores você tem que fazer o seu dever de casa. Então não perca pontos em casa. Quando você perde pontos em casa, de repente esses pontos podem fazer falta lá no final. Então não perca pontos em casa. Então, para mim, o Botafogo teve o pior desempenho entre os brasileiros. Aí depois temos o jogo do São Lourenço e Palmeiras. Palmeiras também jogou atrás do placar, muito abaixo do que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogando. E acabou tomando a punição de ter que jogar o jogo inteiro quase atrás do placar, até que conseguiu o empate. Um pontinho lá da Argentina, da equipe do São Lourenço, não é um pontinho a ser descartado. Então, Palmeiras também teve um excelente resultado aqui. Mas nada se compara com o Atlético Mineiro, que conseguiu simplesmente 4 a 1 em cima da equipe de Caracas, na Venezuela. Como eu falei no pré-jogo, eu gravei um shorts falando que eu acreditava que teria uma vitória do Atlético Mineiro, porque a equipe do Caracas não é nenhum parâmetro, não é uma equipe difícil de ser batida. E foi isso que aconteceu. Atlético Mineiro abriu 3 a 0 no primeiro tempo, depois tomou um gol, logo em seguida Paulinho foi lá e fez o 4º gol, eliminando qualquer poder de reação da equipe do Caracas. Então este foi um desempenho das equipes aqui na estreia
Taça Libertadores, das equipes brasileiras na estreia da Taça Libertadores. Deixa aqui nos comentários qual dessas equipes aqui que você acha que teve o pior desempenho nessa estreia. Na minha opinião, o Botafogo. O Botafogo deixou muito a desejar, perdendo em casa por 3-1 para o Júnior Barranquilla. Mas deixa aqui nos comentários qual equipe que você achou que deixou muito a desejar também.